Gente, tudo bem? Sou o professor Anderson, né? Moro em Igarapiaçu, no Pará. E assim, não é meu feitio estar fazendo vídeos. É a primeira vez, acho que a gente vai estar fazendo esse vídeo. A gente fez uma experiência nesse período da pandemia, que foi uma chocadeira, tá, caseira, feita com material, muitos deles eu tinha em casa, a partir de um resto de guarda-roupa de MDF que eu ia jogar fora, e resolvi aproveitar, né? E na hora veio a ideia de se fazer uma chocadeira, já que eu crio algumas galinhas e tinha algumas codornas, e resolvi fazer. Bem, foi um sucesso, né? E a pedido de muitos colegas aí do Brasil inteiro, criadores de codornas e galinhas, que muitas das vezes não querem comprar uma chocadeira, eu resolvi fazer, tá? É esse vídeo tentando explicar, né, os procedimentos que eu fiz. Quero deixar claro que foram todos feitos com experiências do dia a dia, né? Não tem algo tão científico, embora eu seja formado em física, mas não tem algo assim muito calculado, tá? Bem, então eu vou mostrar para vocês. Aqui é meu quintal, tá? Aqui são algumas das coisas que também eu fiz aqui no período de pandemia, não um cercado. Ali atrás tem algumas criações, algumas delas que já tirei, inclusive nessa minha chocadeira, tá? A gente vai estar mostrando aqui para vocês. Eu vou estar virando aqui agora o celular e tentando explicar direitinho cada etapa que foi feita, né, dessa chocadeira. Aqui também eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui um outro aparelho chamado de ovoscópio, né, que também foi criado com o mesmo material de MDF, justamente para a gente poder estar olhando os ovos, né, que encheram, né, que fecundaram, e assim a gente poder separar os que não fecundaram e jogar fora, tá bom? Então eu espero que esse vídeo seja esclarecedor e que vocês possam estar se utilizando dele para montar a sua chocadeira, né, caseira. Essa chocadeira, ela tem as medidas, tá, de 68 centímetros de largura, né? Aqui de fundo ela tem 40 centímetros e 38 centímetros de altura. Bem, eu fiz alguns buracos para auxiliar na ventilação, tá? Então fiz 4 buracos em cima, ok? Que é para auxiliar nessa ventilação, e fiz também 4 buracos na parte de baixo da chocadeira. Depois eu vou mostrar para vocês. Coloquei essa caixa aqui, na verdade é uma tomada aqui, né? Um interruptor que vai me ajudar aqui a desligar uma luz interna aqui dentro, né? Então eu coloquei 2 tomadas, uma para me ligar as lâmpadas e o próprio aparelho aqui, é um termostato, e o outro para auxiliar inclusive a usar um outro, de repente aí uma caixa para as codornas ou os pintinhos ficarem aquecidos com uma luz. Então eu acabo ligando aqui para não ter que ser mais fácil, tá bom? Bem, esse aqui é um termostato que eu precisei comprar e colocar aqui. Ele custa aqui em uma cidade próxima a Igarapiaçu em torno de R$ 130, tá? Ele tem um sensor que eu coloquei aqui para dentro da chocadeira, que vai ficar a ponta dele na altura dos ovos. Coloquei 2 lâmpadas, tá? Aqui são os bocais que ficaram de fora, então as lâmpadas estão lá dentro, ligadas a esse, eu acho que é potenciômetro, né? Aquilo que a gente usa no ventilador de teto, né? Que a gente coloca na parede para colocar, né? Aumentar ou diminuir a potência do ventilador. Então eu coloquei esse potenciômetro nas lâmpadas, tá? E eu vou já explicar por que eu coloquei esse
para ajustar, no caso, a temperatura, a potência dessas lâmpadas, tá? De dia, geralmente, como aqui no Pará é muito quente, chega a 33 graus, 34 graus, até mais, em média. Então, durante o dia eu coloco aqui, ele é suficiente para manter uma temperatura, assim, uma média de temperatura que facilite com que o meu termostato não fique ligando e desligando a todo momento. Tá? Então, o motivo de eu ter colocado esse aparelho aqui, esse potenciômetro, é justamente para que eu diminua a frequência da temperatura lá, da potência das lâmpadas, para que eu diminua essa frequência de liga e desliga desse aparelho, que é o termostato. Tá? Então ele tá, as lâmpadas estão conectadas aqui para desligar e também aqui, que é para aumentar e diminuir a potência das lâmpadas. Ok? Esse aqui não, esse aqui é só apenas um acessório que eu coloquei de tomadas e interruptor, tá certo? Aí daqui vai um único fio que vai para a rede, tá? Aqui atrás eu coloquei uma outra lâmpada, essa terceira lâmpada que eu coloquei separadamente, né? Que é onde eu ligo e desligo aqui, essa lâmpada. Ela facilita no caso de eu ter que mexer na chocadeira e de repente as lâmpadas estarem apagadas que faz, né, as lâmpadas que eu utilizo para realmente chocar. Então é mais uma lâmpada, um acessório lá para facilitar alguma limpeza à noite, alguma coisa assim, tá bom? Inicialmente, quando eu fiz essa chocadeira, eu coloquei as lâmpadas do lado. Então vejo que ainda tem aqui uma VD aqui com uma fita, tá? Então inicialmente eu coloquei as lâmpadas, essas duas lâmpadas, nas laterais. Mas aí o que foi que eu percebi? Que a temperatura dentro não ficava bem distribuída. Então eu fiz uma medição, tá? Para que no meio, né? E coloquei é como se fossem dois quadrados, né? E eu coloquei cada lâmpada dessa no meio desses quadrados. Então vejam que ela fica bem no meio desse quadrado aqui, tá? A outra mesma coisa. Então, na verdade, eu acabei distribuindo melhor a potência dessas lâmpadas dentro da chocadeira. Bem, aqui é a parte de dentro da minha chocadeira. Tá? Inicialmente, a primeira vez que eu fiz essa chocadeira, eu não tinha isso aqui, era somente essa parte de baixo, onde eu colocava os ovos. Tá? E eu tinha que abrir a porta dela, né? Ela abria para poder rolar manualmente os ovos. Depois eu fiz esse acessório aonde eu consigo rolar os ovos pelo lado de fora, tá? Então vocês vejam que dá para a gente rolar os ovos sem ter que abrir a tampa da chocadeira e aí com isso perder a temperatura. Tá? Eu disse para vocês que na parte de baixo também havia alguns buracos, então vejam que tem uns buracos para entrar ventilação também e sai aqui na parte de cima, ok? Outra coisa, essa parte de baixo, tá? Que eu deixei aqui é justamente para a gente colocar os recipientes de água, tá? Então eu coloco dois recipientes grandes aqui e outro aqui com água, justamente porque vamos precisar de água nessa chocadeira. Bem, aqui é o termostato, né, o sensor do termostato, ele fica exatamente na altura dos ovos, tá? Fica bem próximo dos ovos de codorna ou de galinha. Aqui tem as duas lâmpadas que eu uso, tá? Para aquecer, né, manter a temperatura. Aquela lâmpada de trás posso dizer assim, uma lâmpada mais de acessório aí, se for precisar fazer uma limpeza sem precisar acender essas aqui, algo desse tipo, tá bom? Então vejam que não é tão difícil. Bem, agora vamos aqui como é que é na prática. Esse acessório que é o termostato, ele tem diversas funções, mas para gente, né, que nesse caso, no meu caso,
eu só preciso utilizar duas funções, né? Uma função onde eu coloquei uma temperatura de 38 graus, a temperatura máxima, e uma temperatura mínima de 37,7. A gente sabe que os ovos de codorna, geralmente, eles necessitam em média 37,8 e o de galinha 37,7 aproximadamente. Isso varia, tem algumas pessoas, alguns técnicos que colocam medidas mas muito próximas, 37,8, 37,9. Então eu coloquei uma temperatura máxima aqui nele, que está configurada, tá? Você usa as setinhas, geralmente vem né, um manual que é onde você consegue fazer essa configuração. Então toda vez que a temperatura aqui dentro atinge 38 graus, ele vai desligar as lâmpadas, tá? Toda vez que ela baixa de 37,7, ela automaticamente acende as lâmpadas e isso aí acaba tendo uma temperatura média de 37,8, 37,9, é o que eu necessito dentro da minha chocadeira, tá? Então isso aí vocês vão poder fazer quando vocês comprarem esse aparelho. Então a função dele é justamente fazer esse controle. Ele desliga as lâmpadas para não torrar os ovos, né? Não fritar eles. E quando ele baixa de 37,7, ele acende as lâmpadas, ok? Na porta eu coloquei esse outro aparelho que é um medidor de umidade, tá? Então vejam que ele mede a temperatura, mas a temperatura dele dificilmente bate exato aqui, ó. Aqui está dando 34,7, é a temperatura ambiente, aqui está 35,9. Então a temperatura dele aqui, desse aparelho, dificilmente bate exato. Eu utilizo mais, na verdade, essa numeração, né, que me dá o percentual de umidade, né, de água na parte interna dessa chocadeira, né, dentro da chocadeira, tá? Então, alguns ovos, por exemplo, de codorna, necessita aí de 45 a 50% de umidade, né? Então, nesse caso aqui estaria ideal, mas próximo à eclosão dos ovos, a gente necessita que esse percentual ele aumente. Então, eu preciso colocar mais água na chocadeira ou pelo menos borrifar, né, em cima dos ovos a água, né, para não tanto, para não molhar tanto, mas a gente borrifa um pouquinho, pelo menos umas 2 vezes ao dia, né, para que tenha uma umidade alta, né, para que os ovos não fiquem também tão duros, para que as codornas ou os pintinhos não tenham tanta dificuldade em sair. Tá certo? Então esse aparelho aqui eu comprei também aqui na região, no município de Castanhal, aqui perto de Igarapiaçu, num preço de R$ 70. É caro se a gente for olhar no Mercado Livre, né? Eu acredito aí que pro sul e sudeste do Brasil esses aparelhos são bem mais baratos. Então esse aqui saiu por 130, termostato. Esse medidor de umidade aqui saiu por R$ 70. Então os dois juntos saíram por R$ 200. Bem, e coloquei esse vidro aqui, né? Que é para a gente poder visualizar os ovos na parte interna. Eu também percebi que a noite, por exemplo, aqui no Pará, é um pouco fria, né? Para a gente aqui. Ainda é quente para quem mora no sul do Brasil, né? Sudeste do Brasil, mas aqui no Pará, eu acredito que a temperatura chega a 28 graus, 27 graus. Para a gente aqui está frio e acaba a temperatura batendo no vidro acaba influenciando um pouco, tá? Então eu também tenho um pedaço de MDF que eu tirei daqui, às vezes eu coloco ele de volta aqui, que é para justamente não perder tanta a temperatura, tá? Então não perder tanto o calor. Bem, então vou colocar aqui só para vocês entenderem uma simulação, né? Aqui eu coloquei alguns ovos de codornas, não só para dar exemplos. A temperatura ainda não chegou à temperatura que eu necessito, tá? Abaixo de 37,7 a lâmpada fica acesa. Então a gente tem que ter cuidado, por exemplo, quando a temperatura está baixa, para olhar, né, se a temperatura não baixou demais, porque a lâmpada ela continua acesa. É por isso que eu faço o controle aqui. Então vejam só aqui, ó. Eu vou mexer aqui em cima, tá? No potenciômetro aqui eu vou
né? Ela está no máximo. Então eu vou diminuir, a luz do sol está atrapalhando, né? Então olha só, tá no mínimo aqui. Eu vou aumentar a potência. Não sei se vocês conseguiram perceber aqui, ó, na luz, né? Então quando eu diminuo, vejam que diminua a potência, né? Então, por exemplo, durante o dia eu deixo desse jeito aqui, ó. Isso vai depender de cada região, né? Da temperatura de cada região. E à noite, como a noite já é mais frio, eu coloco aqui, tá? Mas aí isso vai depender de cada um, né? Por que eu faço isso, gente? É porque se eu colocar aqui no máximo durante o dia, essa temperatura, né, dentro da chocadeira, ela vai estar sempre alta, né? Então ela vai ficar em 37,7, ela vai ligar e rapidamente vai chegar em 38 e vai desligar. Baixando para 37,7, ela liga de novo e rapidamente ela chega em 38 e liga. Então a frequência de liga e desliga desse aparelho, ela vai ser muito grande. Isso vai diminuir a vida útil desse aparelho aqui, que é o termostato. Então eu procuro colocar uma potência, né, durante o dia. Por exemplo, eu deixo aqui, ó, vejam que aumentou. Durante o dia eu deixo aqui, faz com que esse meu aparelho, ele, quando chegar em 37,7, que é quando a lâmpada liga, né, eu vou mostrar para vocês aqui, ele vai chegar em 37,7, tá ligada, porque abaixo de 37,7 ela vai ficar ligada. Então, por exemplo, nesse momento aqui a lâmpada está ligada lá, tá? As duas lâmpadas, tá certo? Bem, a umidade aqui estaria nesse caso a 51%, beleza? Então vocês vão ver que quando chegar em 38 graus, a lâmpada vai desligar, evitando que fique muito quente e assim frite os ovos. Para acelerar o processo, eu vou aumentar aqui a potência, tá bom, gente? Para ser mais rápido, tá? Então vocês vão ver, já está em 37,8, para vocês verem aqui como é que é. Quem faz esse controle é o termostato. Tá, então tive que dar uma acelerada. 37,9, então já vai chegar em 38. Vocês vão perceber que a lâmpada lá dentro vai desligar quando chegar em 38 graus. Um momento. Ela não, olha, desligou, beleza, viu? Ou seja, aí ela vai agora esfriar um pouquinho. A média da temperatura vai ficar, embora ela tenha chegado a 38 graus, mas a média vai ficar sempre em 37,8. Né? Então, pelo menos os resultados têm sido muito bons aqui em casa. Aproximadamente uma taxa de eclosão, no mínimo, a mais baixa que eu tenho é 35%, 75%, desculpa. A taxa de eclosão mais baixa que eu tive foi 75%, mas geralmente é 80%, uma taxa de eclosão muito boa, por uma chocadeira caseira. Tá? Então ela tá, como está um pouco quente ainda, agora começou a baixar. Quando chegar em 37,7, ele vai ligar novamente a lâmpada, evitando que fique muito, né, a temperatura muito baixa para os ovos. Tá? Então só um momento, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas é importante para que vocês entendam esse processo, tá? Aproveitando então, olha, 37,8. Quando chegar em 37,7, as lâmpadas irão acender novamente. Essas lâmpadas que eu coloquei aí, para esse tamanho de chocadeira, né, eu coloquei duas lâmpadas de 45 watts, tá? Mas isso aí acho que varia muito, porque como eu tenho o potenciômetro, né, que ajuda, viram aí? Ao chegar em 37,7 ela ligou, tá certo? E vai manter a temperatura, ok? Bem, e para finalizar, para vocês verem como é que funciona a rolagem dos ovos, eu vou aqui, olha, eu vou rolar os ovos, vou empurrar, né? Ok?
Viram aí? Então, sem ter que abrir a chocadeira, eu vou puxar com cuidado, né? E vocês vão ver que eu vou estar rolando os ovos, tá? Essa chocadeira aqui, pelo cálculo que eu fiz, ela cabe 200 ovos de codornas e cabe aproximadamente entre 50 a 60 ovos de galinha, vai depender do tamanho dos ovos, tá? Recentemente eu consegui também tirar, eclodir aqui dentro um ovo de ganso, tá? Enfim, eu espero que vocês tenham aprovado aí, né? Essa é a nossa chocadeira e na sequência eu vou mostrar também para vocês um outro aparelho aqui que a gente fez, que é um ovoscópio, tá? Bem, esse aqui é o meu ovoscópio, tá? Que eu aproveitei a mesma madeira e confeccionei. Aqui eu coloquei, né, um interruptor, né, uma tomada. Eu aproveito essa tomada para ligar justamente aqui, olha, lembram da tomada que eu deixei, né? Aqui em cima, dentro eu coloquei uma lâmpada de LED, né? É bem forte, tá? Acho que dá para ver mais ou menos ela lá dentro, né? Vejo que ela está bem forte, ela deve ter, se não me engano, aí uns 25 watts, né? E essa parte de cima, como a gente precisa, geralmente é ovo de codorna, tem ovo de galinha, e aí os ovos de galinha tem de vários tamanhos em um ovo, e ovo de ganso, ovos bem maiores. Então eu fiz, né, fiz aqui 4 buracos, né, com tamanhos diferentes. Esse aqui eu utilizo para ovos de codorna, né? Então eu ligo o interruptor e à noite eu consigo, né, visualizar bem bacana, né? Eu vou pegar um aqui para vocês verem como é que é, ó. Então, claro que durante o dia não dá para enxergar muito, mas à noite você consegue enxergar o ovo inteiro, né? Dentro você consegue enxergar perfeitamente, tá? E aí eu posso verificar qual foram os ovos que foram fecundados, né? E logo fazendo uma separação, tá certo? Quando eu quero ovos maiores, eu só giro aqui, tá certo? Então esse é o ovoscópio. E aí eu aproveito a própria tomada que ficou sobrando aqui, não é isso? Então apaguei. Bem, eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Ok, gente, então, assim, finalizando, né, o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Desculpa aqui as falhas, né, a gente não tem esse hábito de estar fazendo o vídeo, mas essa aqui é a nossa, né, chocadeira que a gente fez, né, em casa, né. Quero lembrar que eu não sou carpinteiro, né, não sou eletricista, tive alguns curtos, né, então no momento que eu estava fazendo as ligações deu algumas coisas erradas, mas depois a gente foi verificando o porquê que tinha dado errado e acertamos, tá? Esse aqui é o nosso ovoscópio, ok? Que aí eu trabalho com as duas aqui para poder produzir os ovos de codorna e os ovos de galinha caipira e outros ovos de aves, né? Alguns amigos já têm me procurado, enfim. Bem, aí algumas pessoas têm me procurado para mim fazer. O custo dela para fazer, se eu fosse comprar material melhor para fazer, sairia em torno de R$ 400, né? Com mais um serviço sairia 450, R$ 500. Eu acho que não é viável. Talvez tenha chocadeira no mercado com preço, né, com esse mesmo preço, muito bem melhor, profissional. Eu acredito que você fazendo em casa sai muito mais barato e você aprende muito. Tudo bem? Então um abraço aí a todos os amigos, né, do grupo lá, Criadores de Codorna, do Facebook, que a gente vai estar postando esse vídeo aí. Espero que tenha contribuído aí com o grupo, tá? E eu vou dar um rolê aqui pelo quintal para vocês verem o meu quintal e mostrar um pouco das codornas que eu tenho, que já produzi aqui. São poucas ainda, né? Mas a gente vai estar aumentando essa produção futuramente. Bem, aqui é o meu quintal, aqui são algumas galinhas, ali tá minhas belezuras, elas estão presas ali, minhas 3 cadelas, tá? Esses frangos aqui, esses pintinhos já foram
tirados, né? Os ovos eclodiram nessa minha chocadeira, tá? Esses frangos. Aquele maior ali não, foi a partir deles que eu comecei a ter vontade mais ainda de... Sempre criei, estava com mais de um ano que eu não criava galinha, eu precisava fazer esse cercado, tá? Para separar as galinhas, né, da minha residência, que é para ali, porque eu estava para apanhar da minha esposa, tá? Então aqui são alguns frangos, estão com 3 meses, né, esses frangos. Daqui a um mês eu estou abatendo aí já, tá certo? Então estão com 3 meses. Esses aqui eu comprei pintinhos e foi a partir deles que eu resolvi fazer a chocadeira e começar a chocar, né? Tirar os ovos aqui em casa mesmo. Tá? Esses pintinhos já nasceram aqui também, tá? E esse rapazote aqui que eu vou mostrar para vocês é o nosso ganso, né? Cujo ovo foi, né, eclodido aqui na chocadeira, né? E esse aqui é o nosso ganso, né? Está com 17 dias, né? Vejo que ele é bem grandinho, ganso africano. Tá? Também o ovo foi chocado nessa chocadeira, tá? Caseira. Recentemente eu estou fazendo uma obra aqui, estou fazendo um galpão que já é para trazer as codornas para cá, né? Aqui mais alguns frangos, estão relaxando aqui. Então eu estou aproveitando aqui o muro. Aqui eu vou fazer um galpão para colocar ração, colocar as codornas também. Recentemente fiz um local aqui para as galinhas dormirem, né? Aqui cabe 60, 50, 60 galinhas, né? Então aqui o comedouro dela, falta água, falta ajeitar mais ainda. Aproveitando aqui, né, coloquei serragem, coloquei um cimento, né? E aproveitar também as fezes, né, das galinhas, coloquei uma serragem e depois a gente vai aproveitar essa serragem nas hortas. Bem, aqui do lado tem minhas poucas codornas, né? Eu na verdade só tinha 3 matrizes, 2 matrizes e um macho, né, que estão desse lado. Essas aqui já são filhas dessas daqui né, da direita, que recentemente já começaram a colocar ovos. Depois de 50 dias começaram a colocar ovos. Eu ainda estou ajeitando isso aqui, tá, gente? É porque está tudo improvisado. Aqui já tem minhas codornas menores, né, que também foram todas tiradas, né? Eu acho que deve ter umas 25 codornas. Lá dentro de casa ainda tem mais 15 que nasceram recentemente, né? Essas aqui eu ainda consegui manter porque não divulguei mais que eu tinha codornas, porque aqui em casa frequentemente vêm as pessoas aqui para comprar. E eu preciso aumentar aqui as minhas codornas, porque senão daqui uns dias não tenho mais como produzi-las, né? Aí tem uns aqui pegando carona aqui, né? Beleza, gente. Então, esse viveirinho também já fui eu que fiz. Vou ter que fazer o maior. Vou telar essa parte, tá? Isso aqui eu vou telar para proteger um pouco as galinhas. Essa parte aqui é das codornas, essa parte aqui é das galinhas. Então é isso. Aproveitando aqui para mostrar o meu quintal, Igarapiaçu, Pará, professor Anderson. Quintal bastante grande, tá? Então, é um pouco do nosso vídeo aqui para vocês. Gente, então com isso a gente finaliza o vídeo. Espero que tenham gostado. Mais uma vez sou o professor Anderson, moro em Igarapiaçu, Pará, né? E minha família, minha mãe, meus avós, minhas avós sempre criaram galinha, peru, pato, então eu tenho essa paixão desde criança, tá? E agora me apaixonei mais ainda depois de construindo essa chocadeira que me possibilitou, né, evitar até comprar, né? Porque sai muito mais caro você comprar. Aqui em Igarapiaçu, um pintinho você compra de caipirão a R$ 2,70, né? Recentemente coloquei aí na chocadeira 40 ovos, saíram 31, né? E se eu tivesse que comprar 31 pintinhos, né, caipirão,
o preço sairia mais de R$100. Aí eu gastei apenas R$30 comprando ovos de qualidade de um amigo aqui perto. Tudo bem? Então um abraço a todos e foi um prazer fazer esse vídeo para vocês.